Se tem uma coisa que nós temos feito ao longo da vida, é a valorização desse modelo, que é o modelo do pensamento, como nós conhecemos. Assim, a ideia que eu tenho sobre quem você é, a ideia que você faz sobre quem eu sou, é uma ideia, é uma memória que vem do passado, uma lembrança sobre quem eu acredito que você é. Você tem o mesmo de mim. Essa autoimagem, que é a imagem que eu tenho sobre quem sou, ela está sempre projetando nessa relação com você aquilo que ela pretende obter dentro desta relação. Assim, nossas ações, notem isso, são ações, primeiro, centradas no modelo do pensamento, ou seja, algo que vem do passado e se introduz dentro da relação. E, além disso, esse padrão de pensamento é autointeresseiro, ele é autocentrado. Então, reparem a importância de termos uma aproximação aqui nova da compreensão da verdade sobre nós mesmos. E estamos dando importância real a isso dentro desse trabalho. Eu me refiro à importância do autoconhecimento. Nós precisamos ter uma aproximação da verdade, daquilo que nós somos. Veja, não se trata de uma autoimagem na psicologia, uma aproximação apenas teórica ou conceitual dentro da ciência da psicologia. Então, a abordagem aqui nossa é de uma aproximação direta, de uma forma vivencial da revelação desta autoimagem, dentro de uma compreensão daquilo que demonstramos ser vivencialmente na prática. Nós abrimos mão da teoria e nos voltamos aqui para um aprendizado de como olhar isso, como tomar ciência desta autoimagem. Notem que a não compreensão dessa autoimagem é se manter na vida sem saber lidar com os pensamentos. Quando as pessoas perguntam como lidar com os pensamentos, elas já perceberam o problema que reside nesse movimento de condicionamento psicológico que nós trazemos. Alguns de nós já percebeu claramente todo o problema que consiste em uma vida centrada nesta inconsciência, nesse movimento inconsciente do pensamento. Repare, o pensamento em nós, ele é inquieto, ele é tagarela, ele é negativo, ele é intruso. Então, como lidar com os pensamentos? Porque isso, essa qualidade de pensamento que nós conhecemos, nesse modelo de vida centrada no eu, no ego, para alguns de nós já ficou muito claro que há algo errado nesse modelo de pensamento. Então, essa inquietude psicológica que o pensamento em nós sustenta, enquanto não aprendermos a lidar com isso, e lidar com isso significa exatamente pôr fim a essa condição. Nós levamos isso como a coisa mais natural da vida. Todo esse movimento de pensamentos. Inclusive, esses pensamentos que produzem esta autoimagem. Uma imagem em nós que está sempre numa relação com o outro, criando problemas. Enquanto esse padrão
de afirmação de memória, que é essa condição de pensamento que vem do passado, estiver conduzindo nossas ações nas relações, nossas relações serão relações conflituosas. Então, esta autoimagem não é a verdade sobre quem nós somos. É aquilo que demonstramos ser, que parecemos ser. É aquilo que, na verdade, nós somos, nesta ilusória identidade egocêntrica. Esse contato que tenho com você a partir desta autoimagem, ela produz conflito, ela produz problemas. É isso que nós precisamos compreender. Será que podemos nos livrar desta condição psicológica de ser alguém? O que nós temos visto aqui, dentro do canal, nesta investigação, nesse estudo sobre nós mesmos, a coisa que temos visto aqui são constatações de fatos que ocorrem na realidade em nossas vidas. O sentido de uma pessoa é um problema. A relação da pessoa com a pessoa é a relação entre duas imagens. Não há qualquer verdade presente nesse nível, porque o que temos é um encontro entre pensamentos. Pensamentos são lembranças, são memórias, algo que vem do passado. Observem isso aqui. O encontro com esse instante é um encontro novo. O pensamento é aquele que, nesse instante, aparece, mas ele vem do passado. Nessa desatenção em que nós psicologicamente, internamente vivemos, nesta condição de ser alguém na vida, no viver, na experiência, nesse momento presente, nos coloca numa condição em que nós estamos sempre ressuscitando esse passado, dando vida ao pensamento. Então, o pensamento é algo que vem do passado e nós estamos ressuscitando isso aqui. A imagem que eu tenho sobre você, a imagem que você tem sobre mim, se isso é ressuscitado aqui, esse encontro é um encontro entre imagens. Estamos alienados da beleza desse momento, desse instante, daquilo que aqui está ocorrendo, porque estamos trazendo esse modelo programado, condicionado de ser alguém para esse momento. Então, o que nós temos feito na vida? Sustentar a continuidade do tempo psicológico. Esse tempo psicológico é esse padrão de pensamento. O pensamento em nós não é algo vivo, é algo que já foi. Ele recebe vida, ele é ressuscitado nessa inconsciência. E assim estamos dando continuidade a esse padrão de pensamento. Assim, nossas relações não são relações vivas, são relações mortas. Não há beleza, não há verdade, não há amor. Nós temos alguns momentos de carinho, de afeição, de cuidado, de trato, mas são acordos entre pensamentos, entre memórias. O fato é que não nos conhecemos porque não há um reconhecimento da realidade divina deste ser, deste único ser presente, que é a realidade de Deus, nesse instante.
Porque o encontro é um encontro no ego, a imagem que eu tenho de você e a imagem que você tem de mim. Assim, nós temos enfatizado aqui com você a importância desta compreensão de nós mesmos, a importância do autoconhecimento, tomar ciência de como a mente funciona aqui, nesse instante, nesse contato, numa relação com a vida, como ela acontece, nesse presente momento. Nosso contato com esse momento é de relação, relação com objetos, relação com lugares, relação com pensamentos, com emoções, com sentimentos, com pessoas. Assim, descobrir o que é lidar com o pensamento é tomar ciência do fim desta qualidade de pensamento que dá formação a essa autoimagem. Notem a beleza disso. Se há um estado interno aqui de tristeza, de culpa, de medo, alguma forma de sofrimento interno, nesse contato com você, isso estará presente. Reparem, esse contato é um contato agora, a partir de uma imagem. A imagem que faço sobre quem eu sou nesse momento está construindo esse estado interno aqui em mim. Então, nesse contato com você, não há uma relação livre, em paz, em liberdade, porque o sofrimento está presente aqui. Então, nossas relações são relações entre imagens, imagens que sofrem, ou imagens que desfrutam de um ilusório senso de prazer pessoal, egocêntrico e, portanto, separatista, e onde a separação está presente, o conflito está presente. Esta ou aquela forma de sofrimento está presente. Esta ou aquela forma de confusão está presente. Será possível termos uma vida livre onde um encontro real, no nível novo, esteja acontecendo? Nesse encontro, a presença da realidade divina, deste único ser, que é a verdade de Deus, um encontro nesse nível é um encontro livre da separação, livre da dualidade. Então, isso é conhecido na Índia por não dualidade. A não dualidade, Advaita, a não separação, o sentido de ser consciência, presença, nesse momento, nesse encontro. Aqui se trata de olharmos juntos para esta realidade que somos, livre desse sentido de um eu presente na vida, no instante, no momento, dentro dessa experiência. O que temos dito para você aqui é que sim, é possível uma vida livre desta autoimagem, deste centro, deste eu, deste ego. Isso não é assunto para a psicologia, isso é assunto para cada um de nós. Estudar a si mesmo é algo que todos nós podemos e precisamos fazer nesta vida. Tomar ciência de como o pensamento funciona, descobrir esta arte de ser pura consciência, então lidar
com os pensamentos é algo muito básico, fundamental na vida, porque a vida consiste de ações. Falar aqui é uma ação, ouvir é uma ação, tratar com o outro é uma ação. Em todas as ações, o pensamento está envolvido. Se não compreendermos claramente o que é o pensamento, como ele se processa, como lidar com isso, a vida se torna complicada, porque nossas ações são ações que naturalmente o pensamento está sempre presente. Podemos nos livrar desse padrão de pensamento que vem do passado e sustenta essa autoimagem, que está sempre sendo ressuscitado em nossas relações. Reparem a insanidade de tudo isso. Você é sempre alguém novo quando o sentido de ser alguém aqui não carrega esta autoimagem. Quando esse sentido de ser alguém aqui, esse sentido deste eu aqui, não está mais presente, então esse encontro com você, sem o sentido de alguém aqui, é um encontro novo. Estamos falando de algo inusitado, desconhecido do pensamento, um encontro sem imagens. O que é esse encontro? Experimente olhar para uma pessoa sem o sentido de tudo que você tem sobre ele ou sobre ela, sem toda a ideia que você tem sobre ele, sobre ela. Experimente olhar sem esse fundo. Observe, estamos diante de um grande desafio, porque a primeira coisa que o pensamento faz é, para se estabelecer dentro da sua segurança, é sustentar já uma imagem, nessa ilusão de que eu sei quem ele é. Eu consigo reconhecer quem é ele, quem é ela. Reparem a ilusão disso tudo. Nós podemos estar convivendo com uma pessoa já há 10, 15, 20 anos, como acontece num relacionamento mais próximo, íntimo. O marido não conhece a esposa e a esposa não conhece o marido. Você não conhece os filhos. Você não os conhece porque você não se conhece. Tomar ciência da autoimagem é, por fim, a autoimagem. Precisamos estar livres desta autoimagem, porque é ela em nós que ofende o outro, que fere o outro, que magoa o outro, que aborrece o outro, que não gosta do outro. Esta autoimagem em nós se sente magoada, se sente ferida, se sente ofendida, se sente aborrecida com ela mesma. Esta autoimagem em nós é o conflito em nossas relações com o outro, em nossas relações com nós mesmos. Estamos juntos. Estamos trabalhando aqui o fim do eu, o fim do ego. Isso é o despertar da consciência, é a iluminação espiritual, é o fim da ilusão de alguém presente dentro do viver e naturalmente em sofrimento. Uma vida em amor é possível, mas ela é possível quando o ego não está. Não sabemos o que é o amor em nossas relações, porque nossas relações são relações onde o pensamento está imperando, dentro desse padrão. Então, o passado está sustentando nossas relações. Assim, a continuidade das nossas desavenças, das nossas contradições, dos nossos conflitos, dos nossos medos e desejos,
isso está prevalecendo, não só em nosso encontro mais próximo e íntimo, na relação, como em família, mas também entre nações, entre países. A condição do ser humano no mundo, na vida, é uma condição de confusão, de sofrimento, de desordem. Podemos ir além disso? Podemos descobrir a verdade da realidade divina presente para uma vida real, feliz, livre, carregada desta presença, deste perfume, onde a compaixão, a compreensão, a inteligência esteja presente? Descobrir como você funciona é autoconhecimento. Tomar ciência do fim da separação, da dualidade entre eu e o não eu. Isso é conhecido por Advaita, a não dualidade. O fim desta ilusão, desse sentido de alguém presente na vida, na experiência, é a realidade deste ser, que é consciência, felicidade, é a natureza divina. Esse é o assunto aqui. Nós temos encontros online, onde estamos através de perguntas e respostas. Dentro de um final de semana, explorando isso, investigando isso com você. Então, eu quero deixar aqui um convite para você. Para um final de semana, aprofundar isso, tomar ciência disso. Ter uma aproximação do que é esse silêncio com a meditação, com esse encontro com esta realidade, que é a realidade do seu ser. Então, esses encontros ocorrem aqui nos finais de semana. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do grupo do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, nós temos encontros presenciais, temos retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, fica aqui o convite. Aproveita, já deixa aqui no comentário, sim, faz sentido. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, a nossa proposta aqui é a não dualidade. Sim, a não dualidade. Seu natural estado de ser é não dual. Isso é direto lá dos Vedas, na última parte dos Vedas, você encontra Advaita Vedanta.